Confiamos em Ti e no Teu nome é que nós estamos te pedindo. E muito obrigado por o sábado. E que essa semana desconhecida para nós, ou conhecida tanto para Ti, ó Deus, que os nossos passos, os nossos projetos, ó Deus, sejam projetos espirituais, dá entendimento e sabedoria, porque toda semana, ó Deus, na Tua presença vamos Te buscar também na primeira hora do dia. E já Te peço, ó Deus, que todo pai, toda mãe, todo adolescente, como Teu povo, esteja em comunhão contigo todos os dias. Amém. Tudo nós te oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz semana a todos. Olha aí, gente, olha a animação aí do pessoal do Desbravador aqui. É uma animação total aí do pessoal aqui. Tá escuro, mas dá pra ver aí. Estão fazendo atividades, tá? E eu estou me afastando aqui porque a água está comendo aí no centro aí, ó. Tá? Isso chama-se diversão da juventude. Olha só, gente. Legal, né? Tem que acertar as perguntas. Se não acertar, pega água na cara, né? Pode deixar você respirar. Não. O Fernando deu uma bica assim. Eu tenho quase uma certeza. Vai ficar rápido. O Fernando deu só peito. Vamos lá, a gente vai passar algumas informações para você, tá? Eu quero passar uma informação muito importante para vocês. Gente, o lenço é algo muito importante na vida do desbravador. Então você precisa se empenhar em entender a história. Porque não tem como eu ser um desbravador sem eu conhecer a minha história do que eu quero ser. Então vocês precisam, vocês têm tempo para vocês aprenderem ainda mais, não só no material que foi dado aqui para vocês. Eu sei que a maioria de vocês agora tem acesso à internet. Procura, busca a história do clube. Esse da locomotiva não tinha na história de vocês realmente. Jéssica aí, ela quer testar o teu cérebro. E cada um vai acendendo a vela do outro, tá bom? Porque o fogo principal que nós vamos entender hoje representa Jesus, tá bom? E quando nós nos apegamos a Jesus, nós vamos iluminando por onde nós passamos, certo? Então cuidado para não pingar na perna de vocês, cuidado. Então o fogo nessa noite, ele está representando isso para nós. Cuidado para não se queimarem, tá bom? Vocês entenderam? Tá aqui. Quem é o capitão? O Ronald e a Iane. O Ronald e a Iane, então, A tá? Iane acende da Zane. Então vem pra cá, Iane, ó. Acende do... Cuidado, não se queimar. E automaticamente os conselheiros vão tentar... Vamos fazer silêncio, pessoal. Vão tentar acender aqui, ó, tá bom? E vamos orar para que dê certo, pessoal, tá? Essa experiência. Porque tá tudo muito úmido. Esse daí não tá dando fogo, né? Peraí, deixa eu pegar bem, Acende a vela de novo. Calma, que vai chegar lá, que a pólvora vai queimar bem ali, ó, vai queimar bem ali. Acende na tocha do Fernando. Olha só, muito tempo atrás, faz muitos anos mesmo, que as pessoas fazem essa cerimônia do fogo do conselho.
tanto aventureiro como desbravadores, até mesmo escoteiro, né? Isso começou muito tempo atrás com os índios. Os índios faziam isso daqui, o fogo do conselho, e quando eles tocavam fogo na fogueira, o índio, o chefe da tribo, ele ia lá e começava, o mais experiente no caso, começava a dar conselhos, contar a experiência que ele já viveu, né? E aconselhar as outras pessoas, passando a experiência dele para as outras pessoas. Isso acontecia com os índios, eles faziam isso. Já os escoteiros, eles fazem isso aqui e tem uma atividade que eles fazem ao redor da fogueira, que é tipo aquela brincadeira que a gente tem, a hora social. Tá? Aquelas danças que eles fazem assim. Só que o Clube de Desbravadores, juntamente com Aventureiros, eles fazem totalmente diferente. A intenção do fogo do concílio, ele representa o próprio Deus, o fogo. Lembra que um dia Deus chamou Moisés e ele falou com ele através de quê? De uma sarça ardente, né? A sarça estava queimando, mas não pegava, não estava pegando fogo, mas não queimava, perdão. Então, Deus falava com Moisés através disso. Ele representava o fogo. E quando Deus tirou o povo do Egito, atrás do povo iria uma coluna de fogo. Sempre Deus representando o fogo, entendeu? Então, quando a gente traz para cá, para o fogo do concílio, a fogueira que representa essa história, tudinho aqui, mas o fogo em si representa Deus. Então, é aconselhável a gente não brincar, não jogar pedra na fogueira, você entendeu? Porque é um momento especial, um momento histórico para o Clube de Desbravadores. A gente aprende assim, né? E é interessante que quando a gente começa a contar história, a gente lembra da nossa experiência que a gente tem. Lembra que eu falei que os índios faziam assim? Contavam da sua experiência, né? E eu queria contar para vocês hoje algo muito importante para mim, que foi para mim, né? A minha entrada na igreja, através do Clube de Desbravadores. Eu entrei no Clube de Desbravadores através do meu primo, né? O Robson, a galera que conhece lá da onde a gente mora. E ele era uma pessoa muito ativa. Ele me convidou, aí eu fui pro clube e eu gostei muito e me identifiquei na Ordem Unida. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, tô dentro, né? E eu me identifiquei muito. E com o tempo eu comecei a fazer estudo bíblico e eu me batizei na igreja. E foi lá na igreja que eu conheci a minha esposa, né? Eu tô com ela até hoje, há 16 anos, casei com 19 anos. Enfim, minha filha está aqui também e hoje é desbravadora, né? E assim, é uma experiência que a gente tem, que a gente leva pro resto da nossa vida. São coisas boas, momentos bons que a gente passamos juntos. E devido da minha adolescência ali, eu me desviei várias vezes do caminho do Senhor. Várias vezes. Porque eu achava que as pessoas lá fora eram meus amigos, né? E depois eu fui entender que eles não eram meus amigos. Meus amigos eram as pessoas que estavam ali ao meu redor. Ali na igreja, no Clube de Desbravadores. E aí eu comecei a investir no Clube de Desbravadores. Eu comecei a adquirir experiência na área da Ordem Unida, né? E com 15 anos de idade, a liderança do Clube de Desbravadores, sendo que a Flávia era diretora naquele tempo, eles reuniram e falaram assim, vamos colocar o Zinho como instrutor de Ordem Unida, porque eu me identifiquei, né? E aí a gente começou a fazer o trabalho dentro do clube. E quando foi em 2010, a gente participou de um camporê em Paragominas. E a gente ensaiou uma Ordem Unida durante mais ou menos quase 6 meses, né? Ensaiando uma Ordem Unida, uma evolução. E a gente foi participar de um torneio de Ordem Unida, onde que o clube vencedor era 3 vezes consecutivo, campeão em primeiro lugar lá. E a gente pegou os conselhos dos pastores também. Primeiro camporê nosso, assim fora, Paragominas. E para honra e glória de Deus, a gente ficou em primeiro lugar. E no nosso acampamento, toda hora ia pastor parabenizar a gente lá, pelo trabalho que a gente fez. Então eu digo assim, a gente precisa se identificar, claro, né? A gente precisa se identificar com algumas coisas. E eu espero que vocês possam se identificar com alguma coisa dentro do Clube de Desbravadores, que te chama a atenção, certo? E isso é muito importante para o meu crescimento, para o teu crescimento espiritual. Se a gente fosse falar assim, Fred, conta um pouquinho da tua experiência, Wallace, né? E mais os demais que passaram por essa etapa, cada um tinha várias experiências para contar para vocês. Mas o nosso foco principal, como eu falei para vocês, eu cheguei e saí da igreja várias vezes.
Mas eu entendi que o meu foco principal seria Deus, eu permaneci na igreja. Amém? E assim, ó, esse fogo representa o próprio Deus no meio de nós hoje, amém? Deus está aqui conosco, na música que nós cantamos. E a gente precisa entender que Deus está conosco, hoje, agora, aqui com a gente, tá bom? Que Deus possa nos abençoar, porque esse é um momento histórico para vocês, que é a primeira vez, tá bom? Tivemos vários fogos do conselho já, tivemos vários acampamentos e várias cerimônias como essa. Cerimônias que muitas das vezes foram muito mais diferentes do que essa que a gente fez agora, né? Porque estava molhado um pouco aqui o solo, mas foi algo com fogos, com chuveirinho ali, foi algo muito legal, com 6 unidades, cada capitão, conselheiro trabalhando junto e acendendo ao redor da fogueira tudinho, uma fogueira bem maior do que essa. Então são experiências que vocês vão adquirir, tá bom? Agora um recado que eu deixo para vocês: respeitem os seus capitães, seus conselheiros. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Eu tenho várias pessoas que trabalhou comigo na unidade e hoje a gente faz parte da liderança da igreja. Você entendeu? Então a gente precisa respeitar a liderança do Clube dos Bravadores, começando lá pelo diretor, né, o diretor associado, os instrutores. Aí vem quem? Os conselheiros, capitães. Precisamos respeitar, precisamos obedecer, precisamos seguir uma hierarquia para que o clube possa andar com as pernas certas. Porque se a gente não obedecer, cada um quiser fazer o que quer, não vai ficar legal. Você entendeu? Então que Deus possa nos abençoar nessa noite, tá bom? Que a gente possa prestigiar essa fogueira queimando aí, que é a presença do nosso próprio Deus no meio de nós. Amém? Eu estava lembrando aqui.